Boa noite a todos. O nosso tema Providência Divina. Nós tiramos do livro Filho de Deus, psicografia do professor Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Também nós consultamos a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, obras da codificação de Allan Kardec. Providência Divina. O povo Cherokee, comunidade indígena da América do Norte, conta uma lenda de geração em geração chamada Rito da Passagem. Conta-se que o adolescente ele é preparado para se tornar um homem. Então, ele é treinado para produzir os seus instrumentos para a sua subsistência, para a defesa sua e do seu povo e, sobretudo, para ser um homem. Quando ele está preparado para fazer o que eles chamam de o rito da passagem, o pai toma o filho que está sendo preparado, num final de tarde, um cair de noite, parte para a floresta, para um local distante, senta o seu filho acomodado no local e venda-lhe os olhos, e diz que ele passará ali a noite sozinho. Ele não poderá pedir por socorro e não poderá tirar as vendas dos olhos. Ele experimentará o ataque de insetos, que com certeza o machucará, o incomodará. Ele experimentará a sede e a fome, e sobretudo o frio e o medo. Ele não poderá contar a sua experiência aos outros meninos e a ninguém, porque segundo o povo Cherokee, cada um deve fazer a passagem por si só e tirar as conclusões daquele momento somente para ele. Quando os primeiros raios do sol se ensaiarem uma nova manhã e o barulho da floresta denunciar que um novo dia chegou, o futuro homem poderá tirar as vendas dos olhos. E a primeira figura que ele verá à sua frente é a de seu pai, que esteve ali a todo momento cuidando para que ele estivesse protegido. O povo Cherokee materializa bem a proteção, a providência divina que Deus exerce sobre nós, contando essa lenda. Segundo Joana de Ângeles, muito mais da metade dos medos que sentimos durante toda a nossa vida, de todas as aflições que passamos, são todas inúteis. São por medos de coisas que jamais vão acontecer, ou quiser, se anunciou ou nos ameaçou de alguma forma. Porque, sobretudo, estamos sobre a providência de Deus. E o que é a providência de Deus? A providência de Deus é o cuidado, é o desvelo que Deus tem para conosco, os seus filhos. Deus nos colocou num planeta provido de ar, de água, de alimento, remédio, de roupas, de materiais como a argila para fazer o tijolo, a madeira para se fazer vários utensílios, do ferro, dos metais para prover de ferramentas, tudo mais quanto existe nós conhecemos. Mas nós não estamos no mundo de férias. Deus tem um projeto para conosco. E Ele também não nos colocou no mundo ao acaso. Deus não nos colocou no mundo e agora corre desesperado para separar os bons dos maus, ou dos revoltados e dos incorrigíveis, e lançá-los ao abismo e coroar os bons. Não. Nós estamos no planeta de provas e de expiações. Laboratório perfeito para o projeto de evolução espiritual
que Deus tem para conosco. Existe um ditado que diz que ninguém, nem mesmo Deus, fará por nós aquilo que nós podemos e devemos fazer por nós mesmos. Daí nós tiramos que a primeira providência para a nossa segurança e para a nossa provisão é nossa. Como dissemos, nosso planeta já é dotado por Deus do alimento, mas nós precisamos processá-lo, precisamos plantá-lo. Nosso planeta é dotado da água, do ar. O ar, nós por enquanto temos de graça, né? Existe aí uma ameaça de que vão até cobrar pelo ar que nós respiramos, mas se Deus quiser não passa de um comentário desses bobos dos futuristas, né? Mas a água precisa ser tratada, trabalhada. O ferro e o aço, ou seja, o ferro, né? Todos eles é tirado dos minerais metálicos, né? A gente diz ferro e aço por um vício de linguagem. O aço é retirado da natureza e é processado, entra nas usinas, vira chapa, vira carro, vira tesoura, vira faca, vira, enfim, todos os utensílios metálicos que nós temos. Então, podemos deduzir que todo o sofrimento da qual nós passamos é para alcançar a nossa subsistência, é para nos firmar na sociedade e para nos firmar junto àqueles a quem amamos. E é necessário que vivamos nesse laboratório. Como já dissemos, é o projeto de Deus para conosco de evolução espiritual, a que temos necessidade, a que fomos colocados aqui, no lugar certo, juntamente com as pessoas certas, para alcançarmos esta tão esperada evolução. Mas nós alguns de nós, estamos aí brigando para ser o mais rico, o mais inteligente, e sofremos com isso. Isso nos causa muita aflição, muito sofrimento. E esquecemos que é exemplo do jovem Cherokee que faz a passagem, estamos de olhos vendados e que nosso pai está logo ali à frente. Não podemos enxergar, muitas vezes, ou muitos de nós, enxergam, já sabe que ele está ali. O capítulo 2 da Gênesis, obra da codificação kardeciana, tem um item que chama providência divina. Nele, os Espíritos nos dá uma noção dos mecanismos de Deus quanto à proteção, quanto à presença junto a nós, porque Deus é um Pai onipresente, onisciente, como ela se dá. Dizemos que é uma noção porque Deus, como diz os Espíritos, nós não temos capacidade intelectual para entender toda a natureza de Deus. Eles dizem que nós estamos mergulhados num fluido universal e que esse fluido nos comunica aqui com Deus e Deus também se comunica conosco. Deus nos percebe assim como percebemos uma formiguinha andando no nosso dedão através do fluido. E a inteligência de Deus age através desse fluido. Então, não estamos no mundo à má troca. Também nós contamos com o nosso anjo da guarda, com o espírito protetor, como nós chamamos no meio espírita. Na Bíblia tem a história de Tobias, que passava por uma grande aflição, Tobias e Sara, e o anjo Gabriel se materializou como ser humano para ajudá-los. No final, então, o anjo Gabriel se identificou, no final que digo, quando o problema foi sanado, foi resolvido, o anjo Gabriel se identificou como sendo um anjo da guarda, como sendo um espírito protetor. Ele fez isso para não ferir a lei de livre-arbítrio, que também é misericórdia de Deus. A maior misericórdia, a maior das providências de Deus é estarmos aqui, nesse mundo de
prova e expiação, como já dissemos, encarnados. Porque esse seria o número 1 das providências de Deus. É através dessa forma que estamos inseridos no seu projeto. Para falar mais sobre a proteção que temos de um anjo da guarda, nós lembramos da história que Raul Teixeira conta na sua infância, de quando ele morava no estado do Rio de Janeiro e nos arredores de sua casa, onde ele morava com a sua família, ainda garoto, ia haver a inauguração de um circo. O circo chegou, havia armado na cidade, havia tido toda aquela propaganda dos carros volantes, como acontece aqui até hoje, e as crianças se assanham todo querendo ver a inauguração, querendo ver a estreia do circo. E o seu pai prometeu que no final da tarde ia chegar mais cedo do trabalho e iria levá-lo à estreia, na primeira noite do circo. E ele já estava demorando. Ele sentou sobre a calçada e via as pessoas passarem, indo para o circo, e até brincando com ele: e aí, Raul, você não vai? E ele, triste, já saindo uma lágrima nos olhos, observava o caminho, seu pai não vinha. A noite foi caindo, mas ninguém passava. A sua mãe percebeu, chamou para dentro, e ele foi dormir entristecido. Acordou no meio da noite com um grande alarido, sirenes de polícia, de corpo de bombeiro, de ambulâncias, um vozerio. Acordou e a sua mãe abriu a janela junto com ele e olharam, via-se um lume de fogo muito grande. Eles ficaram sabendo que o circo havia pegado fogo, havia se incendiado. Muitos haviam morrido, outros feridos. E mesmo aqueles que não tiveram grandes ferimentos, tiveram no seu psicológico os traumas de ter vivido aquele momento. Mais tarde, ele soube, através da sua mediunidade, seu espírito protetor lhe disse que foi um anjo guardião que atrasou a vinda do seu pai, para que ele não fosse ao circo. Mas aí nos causa uma pergunta, nos surge uma pergunta: e aquelas pessoas que estavam lá, não tem providência divina para eles? Eles não têm anjo da guarda? Eles, também através da mediunidade de Raul Teixeira foi esclarecido de que aquelas pessoas, elas tinham um compromisso com aquele acidente. Eles tinham uma lei de causa e efeito. Eles reencarnaram, voltaram à Terra, já programados para passarem por aquele sofrimento, por aquele acidente. Porque na época dos primeiros cristãos, eles participaram naqueles circos onde os cristãos eram queimados, eram considerados pessoas fora da lei, herege. Então eram queimados no circo para o delírio, para o deleite de todos. Então estavam ali todas aquelas pessoas que depois, há quase 1000 anos, porque isso aconteceu em 1961, aquelas pessoas estavam ali para resgatar aquela dívida. Porque por todo esse tempo aquelas pessoas passaram em sofrimento. Então, quando tiveram a coragem, se candidataram a passarem por aquele acidente para assim resgatarem. Então, como não há a queda de uma folha de uma árvore, como diz o Evangelho de Jesus, sem a permissão de Deus, então, mesmo aquele acidente que houve todo aquele sofrimento, era uma providência de Deus para que aquelas pessoas pudessem resgatar e continuarem na sua vivência, nas suas novas reencarnações, rumo à evolução, ao projeto de Deus, que é que todos nós sejamos espíritos evoluídos. Existe uma história que, como diz o nosso irmão Valfrido, é de domínio público, que conta que um senhor estava num voo a bordo de uma aeronave e ao seu lado uma criança brincava com um cavalinho, ia ali na viagem, brincava com um cavalinho, esses cavalinhos clássicos que brincavam, imaginava que o cavalinho subia, descia a montanha, que ele estava ao vento, correndo com aquele cavalinho, quando de repente a aeronave passou por uma tempestade. A tempestade era contra o voo da aeronave, a tempestade vinha, a aeronave ia. Então, quando isso acontece, a nave começa a tremer, começa a trepidar muito, e aquele senhor assustado começou a suar
O piloto informou que eles estavam naquela turbulência, mas que estava tudo tranquilo, que tudo ia passar, que estava tudo sob controle, mas ninguém consegue ficar lá num voo à altura de cruzeiro, uma nave balançando e a gente balançando junto, dá muito medo. Mas o menino continuava tranquilo ali, com o seu cavalinho, como se nada tivesse acontecido. E o homem se trocava entre sentir medo e admirar o comportamento daquela criança. O que havia com aquele menino que não devia estar mais desesperado que ele, já que a criança inocente tem muito menos juízo, e ele ali, o Senhor estava com tanto medo, e aquela criança continuava com o seu cavalinho, como se estivesse galopando as montanhas, numa tranquilidade imensa. De repente tudo se tranquilizou, a turbulência passou, o homem pegou um lenço, começou a enxugar o pescoço, quando a gente sente muito medo, a parte mais boa é que o pescoço começou, e perguntou para o menino: olha menino, você não viu o que aconteceu? Ele: ok. Você não viu que a nave balançou? Você não sentiu medo? Eu não, o piloto da nave é meu pai. E é assim o nosso comportamento. Assim como o iniciado Cherokee fazia o rito da passagem. Estava ali com muito medo, tremendo de medo, sem saber, achando que estava só. Assim também era o garotinho que estava ali. A confiança no seu pai era tão grande que ele sabia que não ia acontecer nada. É essa confiança que temos que ter em Deus, para que não sintamos tanto medo. É preciso lembrar que a primeira providência para a nossa segurança, para que a gente não imagine que basta acreditar em Deus e ter fé, e que o resto é só esperar que a evolução venha por acrescência. Não. Como dissemos, ninguém pode fazer por nós aquilo que é de obrigação nossa. E sendo assim, cuidar da nossa segurança, prover o dia de amanhã, é da nossa competência em primeiro lugar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não podemos apenas legar a Deus a obrigação de nos prover, porque assim a nossa caminhada numa evolução não faria sentido. Porque é justamente por isso, é justamente esse laboratório, a química perfeita, para que nós possamos alcançar a nossa evolução. Muito obrigado pela atenção de todos.